Bom, amigos do YouTube, quem vos fala é Márcio Sintra. Estou aqui hoje para mostrar como funciona alguns aplicativos no Linux educacional, né? Que tenho visto a maioria dos laboratórios de informática estão parados por falta de conhecimento deste programa Linux educacional. Então vamos começar através do menu iniciar. O menu iniciar abre a janela para todos os aplicativos do computador. Então, através desse menu, a gente pode acessar qualquer arquivo do computador. O primeiro item a ser observado é a ferramenta de acesso ao conteúdo educacional distribuído pelo MEC. Então, aqui, todo o conteúdo distribuído pelo MEC está localizado nessa aba. Próxima aba é configurações. Aqui são algumas configurações do computador que podem ser feitas. Programas educacionais são programas que são voltados a determinadas matérias, como ambiente de programação, ciências, geografia, idiomas, matemática, multidisciplinar, com desenhos, testes e exames, português através de jogos e treinamentos vocabulários e muito mais. Na ferramenta de produtividade é onde podemos trabalhar com editores de texto como Write, editores de planilhas como Calc e editores de slides ou planilhas eletrônicas como Impress. No item gráfico, podemos trabalhar com fotos, programas de captura de tela, programas de pintura, visualização de imagens. No item internet, podemos configurar navegadores, configurar rede, ferramentas de internet e alguns itens relacionados à internet. Na parte de jogos é onde tem a parte de jogos para computadores, sejam eles cards, jogos de cartas, jogos de tabuleiros, jogos para crianças, estratégias e muito mais. Na parte de mídias, temos alguns editores de áudio, onde podemos gravar vídeos e áudios, gravação de CDs e DVDs, e temos também o reprodutor de vídeos e DVDs, né? Que é o VCL. Na aba Sistemas, podemos ver os sistemas, alguns sistemas do computador, como gerenciador de pacotes, tecnologia Bluetooth, configuração do painel, gerenciador de arquivos, modo superusuário. Para que possamos instalar alguns programas, temos que ser superusuário, né? Em utilitários, são alguns utilitários que a gente pode usar no dia a dia através do Linux educacional, como calculadora, digitalizador de imagem, um scanner, editor de texto simples, tarefas de impressão, utilizadores de fax. Perdidos e achados são volumes do controle. São quando podemos procurar alguns arquivos. Executar aplicativos do Windows é onde pode executar alguns aplicativos do Windows através do Linux educacional. Adicionar e remover programas serve para adicionarmos programas no Linux educacional e, ao mesmo tempo, removê-los do computador. Configuração do sistema é onde podemos configurar, né, o acesso ao sistema através da acessibilidade de alguns usuários,
a aparência, onde podemos mudar a aparência da área de trabalho nossa, a própria área de trabalho, a proteção de tela. Podemos colocar data e hora, alterar o teclado e o mouse, alterar a configuração de vídeo do monitor, né? O sistema de som do monitor e o gerenciamento de usuário, ou seja, quem vai utilizar o computador, né? Temos também aqui a ferramenta de redes, onde podemos configurar uma rede, uma ligação entre computadores, seja ela uma rede local, através de uma rede Bluetooth, certo? Então aqui é a conectividade do sistema. E aqui onde tem procurar arquivos e pastas é onde podemos procurar arquivos e pastas existentes no computador. Digitamos o nome e procurar, e assim procuramos um arquivo e uma pasta dentro de todo o computador. Ajuda é onde podemos ter alguma ajuda dos recursos do computador, né? Na parte de executar comando é a parte de programação. Troca de usuário, se o computador tiver mais de um usuário. Bloquear a sessão, ou seja, você ter acesso através de uma senha e só o usuário pode acessar. E fechamento de sessão é onde podemos fechar, né? Desligar o computador, reiniciar. Bom, amigos, estamos aqui para a segunda parte do Linux educacional. Vamos trabalhar agora com o Write, que é o processador de texto do Linux educacional. Vamos conhecer um pouco da interface do Write. Aqui em cima se encontra a barra de títulos, onde ficará o título do documento, ou seja, o nome que a gente escolher para esse documento, e o programa que está sendo usado. Embaixo da barra de títulos temos a barra de menus, que podemos acessar todas as ferramentas através da barra de menus. Embaixo da barra de menus temos a barra padrão, né? Podemos acessar alguns atalhos, como abrir um novo documento, abrir um documento já existente, salvar um documento, exportar direto para PDF, imprimir um documento, verificar a ortografia de determinadas palavras. Embaixo da barra padrão fica a barra de formatação, onde podemos formatar nosso documento. Aqui onde tem nome da fonte, podemos escolher o estilo da fonte, ou seja, o formato. Vamos fazer um teste. Para podermos ver, selecionamos o texto, a palavra, né? E podemos alterar aqui o formato. À medida que vamos escolhendo esse formato, a letra também vai alterar sua forma, né? Vejam que aqui foi alterado a forma, documento, a forma de ser escrita. Ao lado de forma de documento, também temos o tamanho. Podemos alterar o tamanho dessa letra, certo? Aqui temos o negrito. O que seria o negrito? Negrito é uma forma de destacar um texto ou uma palavra. Selecionamos o que queremos e escolhemos a opção. No caso itálico, a letra ficará um pouco mais deitada.
No caso de sublinhado, passará um traço abaixo. Aqui temos a formatação e o alinhamento do texto, ou seja, alinhar o texto à esquerda, ao centro, à direita. E aqui temos a parte justificar, onde alinhamos o texto à margem direita igual à margem esquerda. Podemos também ativar e desativar a numeração, acrescentar marcadores ao texto. No caso aqui, colocaríamos um marcador no texto, ou seja, um item para dar um destaque. Aqui temos a régua do nosso documento, né? Onde temos as formatações, ou seja, os espaços que são dados tanto à margem direita como à margem esquerda, superior e inferior. No menu Arquivo, podemos encontrar várias ferramentas, como abrir um novo documento, abrir um documento já existente, fechar um documento, salvar, exportar o documento de algum canto, imprimir um documento, visualização da página de impressão. No menu Editar, podemos desfazer alguma tarefa, copiar um arquivo, colar, selecionar todo o texto. No menu Exibir, podemos exibir o layout de impressão, o layout de web, barra de ferramenta, barra de status, régua, né? Então podemos exibir alguns arquivos. Inserir, podemos inserir no nosso texto cabeçalho, rodapé, inserir tabelas, figuras, objetos. Em formatar, podemos formatar parágrafo, caracteres, marcadores e numeração. Podemos dar quebra automática de página. Em tabelas, podemos inserir tabelas, excluir, selecionar. E em ferramenta, podemos alterar o idioma, fazer a verificação ortográfica de alguns itens, algumas palavras. Em janelas, podemos abrir uma nova janela ou fechar uma janela. Em ajuda, podemos ter alguma ajuda sobre as ferramentas do Office. Então, isso é um pouco, né, do processador de texto Write dentro do Linux Educacional. Bom, amigos, na nossa terceira aula vamos trabalhar com o editor de planilhas do Linux Educacional, que é o Calc. Como vimos no Write, aqui em cima fica a barra de títulos, aqui embaixo a barra de menus, aqui a barra de formatação. O Calc é dividido em colunas e linhas, e o encontro dessa coluna e essa linha, que é essa célula, né? Que onde são digitados alguns comandos para criarmos formas. Então, como é que podemos representar essas células? No caso, se eu fosse representar esta célula selecionada, eu iria dizer que ela estava na coluna C, na linha 5. E assim eu estaria representando essa célula. E assim sucessivamente.
no caso D6, ou seja, coluna D, linha 6, e eu ia criar as formas, né? Dentro dessa barra aqui fica a linha de entrada, ou seja, entrada de dados nessas células. E aqui a representação, né, de que célula eu estou usando, ou seja, D6, coluna D, linha 6. Temos aqui também a classificação de alguns comandos, ou seja, alinhar um texto por ordem alfabética, né? Ou por classificação com ordem crescente e ordem decrescente. Podemos inserir gráficos também nessa tabela, mostrar função de desenho, mesclar célula, ou seja, transformar duas ou mais células em apenas uma. No caso aqui, transformei essas 3 células em apenas uma. Temos a porcentagem, formatação de números de porcentagem. As casas decimais, podemos aumentar e diminuir as casas decimais. Aqui embaixo o Calc é dividido em planilhas, então podemos trabalhar com várias planilhas dentro de um único documento. Então digitei aqui, posso ir para a segunda planilha, terceira e assim sucessivamente. Terminamos. Vamos fazer agora alguns exercícios e trabalhar em cima do Calc. Bem, amigos, dando continuidade à nossa aula, trabalhamos com o Calc. Agora vamos utilizar o editor de slide do Linux Educacional, que é o Impress, né? Então, quando abrimos a janela do Impress, temos essa tela que diz que é uma apresentação vazia, ou seja, quando não colocamos nenhum modelo. Mas podemos colocar a partir de um modelo, né? Escolher um modelo dentre os quais o Linux oferece. Vamos escolher aqui este modelo. Clicamos em próximo. Próximo. Podemos escolher aqui um efeito para a apresentação desse modelo. Descobrir à esquerda. Podemos escolher a velocidade. Mas vamos adiantar. Vamos para o próximo. Aqui podemos colocar um título para nossa empresa. Linux Educacional. Qual o tema da apresentação? Linux 3.0. Vamos para o próximo. E aqui ele já nos dá, né, um panorama de como seria a apresentação ou slide, né? Então podemos criar a partir dessa apresentação. Aqui são os vários modelos de slide, né? Os layouts que podemos escolher. Podemos escolher a espessura da linha, a cor da linha, estilo da área de preenchimento, estilo do preenchimento, né? Podemos colocar aqui retângulos nas imagens. Podemos criar formas
adicionar pontos de colagem, e várias outras ferramentas. Podemos estar utilizando aqui dentro do slide, né? Aqui são as apresentações de slides. Podemos apresentar. Poderia ser assim, uma apresentação em tela cheia, né? Então temos várias formas e vamos trabalhar os principais menus nessas aulas, né? Bom, amigos, na nossa terceira aula vamos apresentar e vamos trabalhar com e-mails. Vamos ver nessa aula como enviar e como ler e-mails, né? Como escrever um e-mail, como visualizar nossos e-mails, como excluir um e-mail. Então, para isso precisamos de um navegador de internet. No caso do Linux Educacional, o Firefox Mozilla, né? Então vamos trabalhar com o e-mail do Gmail. Então abrimos o Google, vamos aqui em Gmail. Quem não tiver uma conta, vai aqui criar uma conta do usuário. Mas quem já tiver, pode vir fazer seu login diretamente. Vamos dar uma pausa para digitar o e-mail e vamos ver a página de e-mail. Bom, amigos, depois de digitado login e senha, abre-se a caixa de e-mail nesse estilo aqui, né? Então aqui, né, temos a caixa de entrada, que é onde são armazenados nossos e-mails e o que a gente recebe, né? Então todos esses aqui são e-mails recebidos. Para podermos abrir um e-mail é só clicar no item e ele abre diretamente a página de e-mail, né? Ou seja, um e-mail enviado para nós. Caso queiramos escrever um e-mail, é só vir aqui em escrever. Para é o destinatário que vamos enviar o e-mail, né? Assunto, um breve assunto sobre o que estamos enviando. Aqui podemos anexar um arquivo, uma imagem, uma foto, um documento a esse e-mail. Feito isso, podemos enviar esse documento, né? Se quisermos apagar um documento, é só irmos em excluir. Quisermos arquivar um arquivo, um documento, clicamos em arquivar. Aqui tem a parte de bate-papo do e-mail, ou seja, podemos conversar online instantaneamente com amigos que também estejam online, né? Para isso, esses itens aqui tem que estar verdinhos, né? Isso indica que a pessoa está naquele momento ligado à internet e podemos conversar online. Isso são os comandos básicos de um e-mail, né? Vamos estudar isso um pouco mais a fundo. E quando quisermos sair do nosso e-mail, é só vir aqui na caixa e clicar em sair. Agora terminamos nossa aula.